daqui para frente, daqui a pouco, mesmo que eu não queira trabalhar com cannabis para prescrever, eu tenho que entender como ela funciona. Eu não posso receber um cavalo que está tomando cannabis ou um cachorro e falar, você vai parar de dar isso porque eu tenho preconceito, eu não quero. Cavalo muito bravo, cavalo muito ansioso. Então a gente falou do comportamental em geral. Então, o problema comportamental ele funciona muito. Dor crônica, ele funciona muito. Por exemplo, os cavalos vão para reabilitar. Eu preciso caminhar, eles estão parados, eles, faz aquele estardalhaço. Então vamos dar cepran todo dia para voltar. Não precisa, vamos fazer um programa com cannabis. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Clacast. Hoje a gente vai falar sobre cannabis medicinal com a veterinária Kátia Ferrari. Kátia, obrigada por topar falar com a gente e trazer um pouquinho do seu trabalho aqui. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e abrir um pouco mais para o mundo esse trabalho tão bonito que é com a cannabis, né? Eu ia falar que é um episódio que a gente começa quase polêmico, né? Porque é um assunto que durante muito tempo foi tabu e a gente vem mudando isso aí, acho que desde 2015, foi quando foi liberada a importação de produtos. 2014. Que a gente vem liberando isso e que a gente vem começando a falar mais do assunto, um pouco ainda no mundo humano, nas rodas privadas, né, da cannabis como uso medicinal, porque o uso recreativo a gente já tem muita gente que usa há muito tempo. Só não saiu do armário verde, como a gente fala. Exatamente. E aí, né, a questão da legalização, tudo isso, mas eu acho que antes da gente entrar exatamente no assunto da cannabis medicinal no mundo dos cavalos, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como você chegou nisso, né, porque... Sim. Você é fisioterapeuta de cavalo, né? Eu sou, na verdade, sou formada há 33 anos, né? Nossa, que horror, sou velha. E há 24 eu trabalho com fisioterapia de cavalos. Então, eu sou das mais antigas, como a Solange, eu sou aluna da Solange da primeira turma dela. E aí comecei aqui assim, como eu tinha criança pequena, eu fiquei no polo muitos anos, fui pra Argentina, fiquei lá, fiz pós-graduação lá. E depois que eu vim para o hipismo. Então, no hipismo eu devo estar uns 12, 13 anos, só fazendo físio mesmo. Eu acho que fui eu, inclusive, que comecei essa coisa de ir para as provas maluca, porque tinha uma outra pessoa que fazia físio, mas ninguém ia para a prova. Falei, não, gente, fisioterapeuta tem que estar na prova. E comecei aí, trabalhei na Rio 2016, a convite da Solange me caiu, fiquei lá 25 dias lá. Enfim... Eu, como a maioria das pessoas que vai estudar cannabis, a gente vai porque a gente tem algum problema. E eu tive um problema crônico, uma dor crônica de coluna, a qual praticamente parei de andar. Então eu não conseguia mais trabalhar, isso foi final de 2018. Os primeiros 6 meses de 2019, eu assim, ia um pouco, ficava em pé e eu só conseguia ficar deitado. Então foi bem complicado, eu tomava muita medicação. Nesse inteirinho eu fui para a Argentina, que eu tenho uma empresa que eu represento no Brasil, e achei numa loja óleo de cannabis para você colocar no vapor, naqueles vaporizadores que você enche. Falei, vou levar isso, porque eu já tinha ouvido falar, porque eu já acompanhava desde 2014 a Saga das Mães, graças a ela que hoje está como tá. E aí comprei, e aquilo foi o que me aliviou. E eu já estava em casa, sem poder fazer muita coisa, falei, vou estudar. E comecei a estudar, então, aí fui fazer curso, que já tinha um curso de veterinário que estava começando, né? E eu fui fazer, me apaixonei. Me apaixonei, estuda, e cheguei, precisava começar a fazer nos cavalos. E nesse primeiro momento, por conta do preconceito, ninguém sabia. Então eu não publicava no meu Instagram da Equine Care, que é a minha empresa de fisioterapia, por medo realmente de retaliação. Tá chegando a veterinária maconheira, né? Então assim, a gente tem isso muito impregnado. Então, tem alguns autores que falam que é mais fácil a gente desfazer um átomo do que o preconceito, né? Então, a gente fica, mas chegou uma hora que não dava mais, eu precisava. Daí eu comecei devagarzinho falando com os clínicos que eu já trabalhava, e todo mundo tirava sarro já, mas tudo bem, já era, né, mais parceiro, e comecei realmente a publicar no meu Instagram que eu estava trabalhando. Aí eu fui pro Uruguai para conhecer o Uruguai e já me botaram dentro de uma associação
sendo organizadora do GT de veterinária daquilo, de cannabis. Eu falei, gente, então assim, realmente eu fui caindo e depois, hoje eu sou membro, na verdade, do grupo de trabalho do Conselho Regional de São Paulo. A gente está fazendo uma nova formação, eu sou a presidente do grupo de São Paulo, fiz parte desde o início do grupo de trabalho da regulamentação do Conselho Federal e hoje a gente está virando uma comissão por 2 anos, que eu estou dentro dessa comissão também, então é muito trabalho. Então, do nada, de uma doença minha, né, eu, na verdade, comecei a trabalhar com os cavalos e hoje estou nessa parte de regulamentação também. Antes da gente falar dessa parte burocrática, eu queria saber o que é o medicamento com cannabis, a diferença de cannabis, maconha, haxixe, também um pouco disso, para quem não tem esse background, e depois a gente trazer essa parte burocrática. Bom, cannabis e maconha é a mesma coisa, gente. Cannabis medicinal, maconha é a mesma planta. Nós pesquisadores, estamos aí nessa bolha, começamos a falar cannabis, e mesmo dentro da bolha tem muita gente, os mais ativistas mesmo, não gostam que a gente fale, mas foi no primeiro momento a maneira de você quebrar o preconceito. Então, mas ninguém fala, você vê a camomila, todo mundo, a gente fala camomila, você não fala o nome da espécie da camomila, né? Você fala camomila, então a gente, alface, então nenhuma planta, todas têm o nome científico. E a cannabis é o nome científico, cannabis, SP, tem lá o resto. Mas é a mesma coisa, cannabis e maconha. Nós temos dentro da cannabis, a gente vai ter a sativa, a índica e a ruderalis. A ruderalis é o que chamam de cânhamo industrial, ou hemp nos Estados Unidos, eles chamam de hemp. São plantações em larga escala que usa para fazer corda, para fazer tecido, para fazer tijolo, para fazer coisas parecidas com plástico, já está sendo usado. Então, é uma infinidade de coisas. Eu tenho um professor que diz que a cannabis, o cânhamo, eles são melhores do que o boi, porque o boi você perde o berro e da cannabis você não perde absolutamente nada. Então, lá fora, esse em larga escala já é commodities, tá? Que a gente espera que seja em breve no Brasil. Aí voltamos, aí temos sativa e ruderalis, que são 2 subespécies. Uma é mais ativa e a outra é teria mais efeito chapante, como falam por ali. Hoje em dia a gente usa muito a híbrida, praticamente a gente não tem mais índica por aí, é ou sativa ou híbrida, porque a gente já percebeu, os pesquisadores, que o benefício é muito maior. Mas é isso, não tem nenhuma diferença. Então, nós vamos trabalhar a maconha medicinal, ou a cannabis, cada um chama, que na verdade não é cannabis, é cannabis, né? O nome dela é cannabis, é que a gente acabou pegando o hábito de falar cannabis. Tá, mas ainda nesse assunto, aí eu fico um pouco confuso, porque tem CBD, canabidiol, tem nomes que que a gente escuta, que é isso, um eu sei que deixa chapado, o outro não deixa chapado, um é a parte medicinal, que é para alívio de dor, o outro não. Eu queria entender um pouco dos princípios ativos quando a gente fala das moléculas químicas que estão dentro da planta. O CBD e o canabidiol são coisas diferentes, não são? São 2 moléculas totalmente diferentes. Quando a gente fala canabidiol, é o CBD. Canabidiol, tá. Da mesma planta. Sim, a cannabis hoje já tem aí isolado, acho que mais de 100 moléculas, tá? E tem algumas que já viram que ela é boa, mas ela é da oxidação de algumas primárias. É um mundo, gente, assim, Nossa, sim, já tô vendo que a coisa é... Não, mas vamos lá. Vamos nas principais, que é o CBD e o THC. É o cannabis. Não é canabidiol, é o THC, obrigado. Canabidiol é o CBD e o tetrahidrocanabidiol, tá? Que é o delta 9, que a gente chama, abreviando, é o THC, que é o que, se tiver muito alto, esse tem um efeito exatamente muito chapante, tá? Então é aquele bonequinho que a gente brinca, aquele bonequinho que você via lá nas charges, que ele fuma e ele fica assim, ó, né? Isso é o THC que faz, tá? Ele faz. Mas até o THC tem um uso também medicinal, né? Eu vi que sim, em caso de antidepressivo. Não só antidepressivo. A gente fala, eles têm uma coisa que foi o professor Michula que descobriu, que
é um efeito que a gente chama de efeito comitiva, tá? Em português é efeito comitiva. É como se fosse o maestro e a banda. Junto, eles funcionam perfeito. Se um for trabalhar sem o outro, o efeito deles não é o mesmo, é bem ineficiente. Mas, quando começaram as pesquisas, o que eles fizeram? Por isso, quando vai, vou tomar CBD. Você olha no frasco, não é CBD, é um óleo de cannabis. Ele tem um percentual de THC e um percentual de CBD para conseguir fazer esse efeito comitiva. Alguns casos, a gente realmente indica só o CBD, tá? Mas a gente normalmente indica o CBD com os outros princípios da planta, só sem o THC, porque tem algumas pessoas que são um pouco mais sensíveis ao THC. Então a gente... mas assim, é pouco. A gente na veterinária praticamente não tem isso, porque a gente é mais difícil da gente identificar esses processos neurológicos, até mesmo psicológicos nos animais, né? Então a gente normalmente tudo tem pelo menos um percentual de THC. Em alguns quadros mais, alguns menos. Convulsão refratária, aquelas crianças que têm 150 convulsões num dia. Outro dia eu publiquei no meu Instagram. E aí começa a tomar, tem que ter THC, senão não diminui. Alzheimer, se não tiver THC, não diminui. E quando eu falo o THC, já é o THC mais alto. Primeiro remédio autorizado pela Anvisa chama Mevatil, é um remédio que é para convulsão refratária. Ele é 1 para 1, mesma quantidade de CBD e de THC, senão não controla. Dentre as genéticas da sativa, vou pegar uma híbrida ou uma sativa, a gente tem mais de 1000 genéticas hoje, já com nomes diferentes, tá? Então, lá fora, o médico prescreve a medicação, ou mesmo lá fora a gente consegue comprar flor. Quem tem crise de ansiedade, a maneira mais fácil de tirar você da crise de ansiedade, depende de como essa crise, se você não é muito sensível a THC, você usa flor até com THC. Flor, você vai no dispensário, na Europa, nos Estados Unidos, é como se fosse uma prateleira, uma loja, tipo uma Apple, porque elas são lindas, e você tá com a sua receita, o médico já pôs a genética que ele quer, você vai lá, você compra uma flor daquela genética e usa num vaporizador. Tem um vaporizador que você abre, põe um pedacinho da flor ali e vaporiza. Então, e o que tem de diferente essas genéticas? Mudam os terpenos. Terpenos é um outro componente da flor que é o que dá cheiro, o que dá sabor. Terpeno a gente tem nas frutas, nas flores também. E muda também o percentual da própria planta de CBD e de THC, que são os principais. Entendeu? Então, tem genética que eu praticamente não tenho THC. Então, se a empresa ela quer uma flor para fazer extração que não tenha ou tenha baixo THC, para não ter que isolar, ela compra essa genética. Ou seja, igual a gente faz pedigree de cavalo e vai juntando as coisas. Sim, tem a mesma coisa. Das plantas. Exatamente. Hoje a gente tem, por exemplo, soja, feijão, você tem N genéticas. Então, para esse solo é melhor essa, para aquele é a mesma coisa. Hoje, no Brasil, nós temos um dos maiores pesquisadores do mundo de soja, que é o professor Derlin Viçosa. Ele tem um banco de germoplasma de soja sensacional e ele conseguiu agora judicialmente, que absurdo, né? Tem professor da Universidade de Viçosa entrar judicialmente para conseguir estudar e montar um banco de germoplasma lá em Viçosa de cannabis. Tá, e aí então trazendo para nosso lugar mais... Equestre. Não é equestre, porque isso fica muito longe da nossa realidade. Aí já estamos falando de uma especificidade de planta, de raça, de tipo, de qualidade. Burocraticamente, onde a gente está hoje? Como é que está o Brasil? Como é que está essa liberação? O que a gente pode e o que não pode fazer? Tá. Bom, o que aconteceu? Lá em 2014, né, quando as mães começaram a fazer essa provocação, né, que eles falam, os órgãos falam, a gente tem que ser provocado pra gente fazer alguma coisa. É um absurdo, mas é assim. Muitas mães já tinham entrado na internet buscando pela doença do filho e já tinham visto que tinha lá fora gente usando cannabis. Quem tinha condições ia, comprava, vinha na mala, algumas foram pegas, enquadradas em tráfico internacional de droga, essas coisas, mas vinha para o filho. Quem não tinha dinheiro fazia o quê? Ia no traficante, comprava o famoso prensadão, entrou na internet, viu como fazer a extração e começou a fazer o remédio pro filho.
Porque você imagina uma mãe ver o filho ter 100 convulsões no dia. Isso assim, é desumano. Bom, bateram na porta da Anvisa, a Anvisa fez a regulamentação da 660. O que é a RDC 660? É uma RDC que dá condições de importar, ela foi abrindo algumas coisas. A 660 não é de 2014, é um pouco depois. Nesse primeiro momento, você fazia um pedido judicial e eles autorizavam a sua importação. Logo em seguida, eles começaram a RDC 327. A RDC 327 é uma RDC que regulamenta os produtos da farmácia. Então, aí os laboratórios começaram, ou o laboratório importava, e aí fazia aqui, aí o laboratório tem 5 anos para fazer os trabalhos científicos e provar que serve, que não serve. E o primeiro foi um laboratório nacional que fez uma medicação e a Anvisa autorizou essa medicação para a farmácia. Então, o primeiro foi o Mevatil, aquele que eu já falei, depois foi esse outro. Só que esse outro, que é uma medicação mais equilibrada, com menos THC, na verdade ele não tem THC desse laboratório e CBD semi-sintético. Quem é da causa, a gente caiu matando em cima, gente. Mas se nós temos uma planta, como é que você vai... Para que você vai fazer um remédio com uma molécula semi-sintética? Não tem cabimento. Preço alto não funciona. E a coisa foi andando. Hoje nós temos 30 medicações aprovadas pela Anvisa para estar na farmácia. Então os preços já caíram um pouco, mas ainda não são baratos. Junto a esse movimento Anvisa Laboratório, formou-se o movimento das associações no Brasil. A primeira ou a segunda que saiu foi Abraça Esperança, lá no Nordeste. O que é uma associação? Eu tenho alguém na minha família, você tem, vamos juntar, vamos fazer o descumprimento civil, né? Porque não era crime, isso é descumprimento civil. Começaram a plantar, eles escolhiam e faziam um remédio para cada um da sua família. E hoje nós temos, acho que 400 associações no Brasil, que foi surgindo dessa maneira. Hoje algumas já mais oficiais, como o caso da Abrace, e tem mais alguma, Flor da Vida, que é em Franca, que é bem grande, que é uma das que vai fornecer cannabis para o SUS em São Paulo. Bom, isso foi andando, o veterinário começou a ver que tudo que tem na farmácia a gente pode prescrever. Tudo. Eu posso prescrever uma morfina, eu posso prescrever tudo. Com os receituários adequados, branco, azul e amarelo, mas eu posso. De repente, a Anvisa vai lá e faz uma RDC, que foi a 327, e pôs assim no parágrafo: somente o médico inscrito no CRM pode prescrever derivados de cannabis. Com isso, ele tirou o dentista e o médico veterinário, esqueceu que a gente é médico veterinário, e a gente não podia prescrever. Sendo que as duas outras profissões podem prescrever tudo da farmácia. O odonto lutou e conseguiu antes do médico veterinário, e na veterinária ficou parado. Então a gente trabalhava no limbo. Como que a gente fazia? A gente prescrevia, a gente tinha as associações parceiras, porque ninguém ia deixar um cachorro com dor crônica, com convulsão, que tem do mesmo jeito, né? Porque cavalo não tem tanto. Eu tenho um que eu ajudei uma aluna a tratar com convulsão no Rio, mas a gente não tem esse quadro assim. Agora cachorro tem muito. E aí começa a usar, melhora. Então cada um foi fazendo parceria e a gente foi prescrevendo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, que aí eu entro para uma associação do GT e do não sei o quê, falei, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas como é que nós vamos fazer? E aí eu montei um projeto. Falei, nós vamos esse ano bater na porta de todos os conselhos regionais. Batemos na porta de todos os regionais, quem nos atendeu a gente fez reunião. Nesse inteirinho, o federal nos recebeu. Eles não tinham ideia do que era. Para que servia? Para que vocês querem isso? Aí a gente conversou, tivemos essa primeira coisa que a gente fez, e era o que eu fazia em todos os regionais, a gente estimulava a formarem um grupo de trabalho para entender um pouco mais sobre isso. Porque realmente é um mundo, né? Que a gente não aprende na faculdade, deveria aprender como qualquer outra medicação. Aí a gente fez essa reunião, o Dr. Francisco, que era o antigo presidente, que era um doce, que faleceu ano passado, e o Dr. Rodrigo Montezuma, que é médico e advogado, ele faz a parte científica e jurídica do conselho. Passou pouco tempo, ele me ligou e falou, vamos montar um grupo de trabalho? Bora montar um grupo de trabalho. E aí eu fiquei vice-presidente do grupo de trabalho do federal.
E aí a gente começou reunião na Anvisa e batendo na porta. Eu fui para Embrapa, EMAPA, aquela saga que a gente faz para fazer em órgãos políticos. Eu não tinha ideia do que era, comecei a estudar as leis. Mudou a diretoria do nosso conselho, refizeram o grupo de trabalho e em 30 de novembro do ano passado a gente conseguiu que a Anvisa assinasse, mudou a lei, na verdade, que é a 440, acho que é, onde dizia que o veterinário podia prescrever tudo que tinha na farmácia. Aí incluiu ali a cannabis. Então agora o que a gente pode, né? O pé que nós estamos veterinários. Quem quiser prescrever, receituário azul ou amarelo, e todos os 30 remédios que tem na farmácia, a gente pode prescrever. Ok, só que agora esse ano nós temos muito trabalho. Por quê? Eles esqueceram que eu posso trabalhar com rebanho, por exemplo, animais de produção, né, que é uma coisa que eu estou estudando agora que ninguém estudava. Então, eu preciso de um volume grande, como que eu vou comprar na farmácia? Então são passos ainda. E mesmo no humano também eles estão aí com passos. Então, nós veterinários ainda não podemos receitar de associação, porque a associação ainda não está, e não podemos importar. Então, isso são passos que a gente vai esse ano, dentro do Conselho Federal, galgar. Mas a gente já não está mais no limbo e na ilegalidade, porque eu podia ser presa até dia 30 de novembro prescrevendo cannabis, entendeu? Mas pelo menos andou. Qualquer veterinário que saiu da faculdade pode prescrever, pode. Por quê? É assim, a gente não tem, hoje a gente tem vários cursos de endocannabinologia, que você precisa saber, porque a gente não aprende na faculdade. Mas você sai aprendendo a fazer uma fenil, fazer um corticoide, Por quê? Isso é fisiologia junto com farmacologia. Então a gente tem que sair. E tem mais uma coisa. Nós temos uma coisa, todos os mamíferos, répteis, que chama sistema endocannabinoide. Todo mundo tem esse sistema. É um sistema de receptores, CB1 e CB2, são 2 tipos de receptores, e eles se ligam com a cannabis. Então, gente, eu tenho um sistema próprio para me ligar com os receptores da cannabis. O cavalo tem, o cachorro tem. E a gente não está aprendendo isso na fisiologia na faculdade? Então, é uma coisa que eu falo nas minhas aulas. Daqui para frente, daqui a pouco, mesmo que eu não queira trabalhar com cannabis para prescrever, eu tenho que entender como ela funciona. Eu não posso receber um cavalo que está tomando cannabis ou um cachorro e falar, você vai parar de dar isso porque eu tenho preconceito, eu não quero. Não posso, assim como eu não posso pedir para parar uma insulina, eu não posso. É uma medicação muitas vezes de uso contínuo e o profissional que vai receber, ele não pode simplesmente, se ele vai tratar em uma especialidade, pedir para parar aquilo. Então ele vai ter que pelo menos entender isso. E a gente fala, o lugar da cannabis é na faculdade, porque é lá que você vai aprender essa fisiologia desse sistema endocannabinoide. Massa, porque agora eu queria que a gente entrasse na cocheira. Sim. A gente sabe eu queria entender, você falou da convulsão, para que serve? Tem vários usos, né? E aí eu acho que a gente já pode até começar a trazer mais um pouco pro cavalo, acho que a gente já o pode nosso ver isso, chegar no mundo do cavalo, porque pra que usa isso em cavalo? Pra que manda maconha pra cavalo? Bom, vamos lá. E eu fiquei um pouco curiosa do uso no rebanho, porque eu achei que eram mais casos individuais. Não, então eu vou começar do rebanho rapidinho, tá? Hoje a gente tem uma coisa muito importante que todo mundo bate muito na tecla, que é o bem-estar animal. Quando a gente fala de galinha poedeira, a gente tem mutilação dessas galinhas porque elas ficam engaioladas. Tanto é que vocês já devem ter visto por aí. Agora é moda galinha feliz, que são as que vivem soltas. Mesmo o frango de corte, o mesmo boi quando vai para o abate, eles têm um nível de estresse, liberação muito de cortisol. Se eu der, no dia que esse animal está indo para o abate, ou esses frangos que estão confinados, a gente colocar na ração deles um pouquinho, eles vão se manter mais tranquilo, melhorar o bem-estar deles. Já tem trabalhos aí pelo mundo disso, inclusive, outro dia eles fizeram para vaca de leite, já estão vendo se tem residual, que é o mais importante para a alimentação. Então a gente melhora muito, a qualidade de vida desses animais. Então assim, já que eles são para produção, de alimentos, a gente pode dar uma melhor qualidade de vida para eles. E aí os números, por exemplo, frango, são abatidos mais de 2 milhões de frangos por ano. Não sei se é milhões, se é bilhões.
eu tenho a tabelinha. Então, assim, pensa, se cada um tomar uma gota por vida, olha o volume disso. Então, mas as indústrias farmacêuticas ainda não se alertaram disso, porque o volume é muito maior do que para PET, mesmo o PET estando crescendo bastante. Né? Então, é isso. Então, ele vai o quê? Se manter mais tranquilo. A cannabis, ela muda um pouco o mecanismo cerebral. Então, ele ajuda também na neuroplasticidade, a gente fala. Né? Então, ele tem esse fatorzinho, dentre outros aí. Ele melhora um pouco a imunidade. Não é panaceia. Não é remédio para tudo, porque já tem umas pessoas... Não é, gente. Cada problema, a gente sabe que tem uma técnica melhor. Por exemplo, se eu tô com calma, com uma tendinite, eu não vou mandar... Eu sou acupunturista, eu não faço acupuntura só para tendinite. Eu preciso de um bom laser, eu preciso de outras coisas. Então, é isso que eu falo. E a cannabis, mesma coisa. O médico, ele vai ter N ferramentas. O psiquiatra, o neurologista, qual for a especialidade do médico. Precisa ver se... para isso a cannabis se enquadra bem. Então, eu falo com o cavaleiro, eu falo com quem monta, eu falo... Pra gente definir, realmente um caso? Ok, é um caso, vamos tocar em frente. Para não cair no desuso. Senão, daqui a pouco, não funciona, vai falar que é a medicação. E não é. Você tem que estipular quando e como usar. Kátia, eu ainda não entendi. Pra que usa? Tá. Vamos lá. Eu sei isso. Você explica pra que usa. Você tá falando na neuroplasticidade, eu não sei o que, mas pra que se usa isso? Bom, vamos lá. Então eu vou te dar algumas patologias. Agora a gente entender na prática. Na prática. Primeira coisa, acho que foi relatado nos cavalos, é a aerofagia. A aerofagia é o cavalo que engole ar, tá? Eles foram usar para controle de dor, porque em humano usa muito para controle de dor. E assim, quando eu falo humano, gente, a célula é quase 100% igual de um animal. Então a gente vai fazer teste, por isso que teste de medicamento humano é feito em muitos animais. Então não adianta falar, a gente está falando em humano. Não, gente, a gente pode equiparar essas pesquisas. Então, para dor em humano é excelente. Foi o que eu comecei. Então começaram, por exemplo, em cavalos para dor crônica. E começaram a observar que alguns cavalos que engoliam ar pararam de engolir ar. Então ele mexe aonde? Ele mexe em algum mecanismo disso. E aí começou, tem super pouco trabalho com cavalo, porque depois o pessoal tem medo e tudo. Para dança de urso, aqueles cavalos que ficam dentro da cocheira, que ficam fazendo aquele movimento. Head shake, que é aquele outro problema que fica o tempo todo balançando a cabeça. Que no fundo são todos problemas comportamentais, tá? Cavalo muito bravo, cavalo muito ansioso. Então a gente falou do comportamental em geral. Então, problema comportamental ele funciona muito. Dor crônica, ele funciona muito. Por exemplo, os cavalos vão para reabilitar. Eu preciso caminhar, eles estão parados, eles, faz aquele estardalhaço. Então vamos dar Cepran todo dia para montar. Não precisa, vamos fazer um programa com cannabis. Tá, mas por que não dá o Cepran? Qual é a diferença? Porque primeiro, você vai ter que fazer injetável todo dia, tá? E segundo, no meu ponto de vista, ele é muito mais invasivo e muito mais prejudicial do que a própria cannabis. Porque a cannabis é uma medicação que você pode fazer uso contínuo. Né? Que você vê as crianças, você vai fazer uso contínuo. Uso contínuo é o resto da vida. Aí veio o preconceito. Ai, meu Deus do céu, mas não vai ficar viciado? Não, não vai ficar viciado. E ninguém pergunta... Mas não vai ficar chapado? Não. Tô imaginando também. Não vai ficar chapado. Porque a gente acerta a dose. Entendeu? Então ele pode ficar chapado. Não, a não ser que você tenha um óleo com muito THC, você deu o vidro inteiro. Mas cavalo, nunca vi. Cachorro, em alguns casos eu já vi. Quais casos? O proprietário tem 2 cachorros, um toma o óleo e o outro não. Vou dar para um, derruba o vidro no chão, o outro toma, vai lá e lambe o vidro inteiro. Aí liga desesperado, o que eu faço? Nada. Espera que passe. Foi para dormir, né? Aí uma amiga minha veterinária falou, posso pôr um Bob Marley, né? Fica brincando. Mas foi para dormir e fica observando. Respiração, como é que tá. Pronto, se você estiver muito ansiosa, leva até o veterinário para fazer um soro para eliminar esse mais rápido. Se ela toma você um remedinho e dá uma tranquilizada. Porque então não existe overdose. Não existe. Caso registrado de overdose. Não existe relato de morte por overdose, nem humano e nem animal.
A gente teve no Brasil no início, alguns casos de cachorro, eu dei, não sei o que, o cachorro passou mal. Mas tem alguns problemas cardíacos muito específicos, né? Que às vezes a gente pede para tomar um pouco mais de cuidado. E aí nesse início, os veterinários usavam só high THC. Então era 10%, 10% THC e 5% de CBD, muito mais THC do que CBD. Quando a gente já vai do equilibrado, já é muito, é o que a gente fala, é equilibrado. Então é difícil, porque um equilibra o outro, é difícil você ter um problema maior. Então tá, Hoje voltando. é gotinha do óleo na ração do cavalo. Então eu gosto. Ou as gotas, quando já tá na dose ideal, né? Dose terapêutica ideal, você pinga dentro de uma seringa de insulina e põe no cantinho da boca. Ou a outra maneira que eu faço, se não tiver ninguém responsável mesmo para dar pro animal, pinga num biscoito, faz um furinho, pinga aqueles biscoitos retangulares, eles são ocos. Então a pessoa às vezes faz por uma semana, né? Eu falo para não fazer mais, mas já pinga, embrulha no papel alumínio e deixa lá e fala pro tratador, dá um de manhã e dá uma à tarde. É fácil a gente controlar também se eles estão dando, né? Não vão dar nem a mais nem a menos, porque eu já tive proprietário, ainda bem que a mulher falou, não, pelo amor de Deus, que começamos com 2 gotas desse óleo. Todo mundo fala, meu cavalo tem 500 quilos, vou dar 2 gotas. Então a vontade é de encher o conta-gota e jogar na boca. E não é, a gente sempre começa com uma dose bem baixinha, que a gente fala que a gente sensibiliza o sistema endocannabinoide. Começa com uma vez por dia, sempre na parte da tarde, depois a gente vai fazendo a introdução na manhã. Por que na parte da tarde? Posso começar de manhã? Pode, mas é que normalmente à tarde o cavalo depois vai dormir, vai tirar um soninho, vai deitar, né, para os que deitam, para os que dormem. Então a gente prefere no final da tarde. Depois de uns dias a gente introduz de manhã e normalmente vai tomar a cada 12 horas. O ideal seria a cada 8, a gente fala que essa janela terapêutica de 8 horas é uma janela boa, mas a gente consegue manter uma boa resposta a cada 12 horas. Já fui, né, para dosagem e esqueci que pode ter outras coisas. Então a gente falou dos problemas comportamentais todos, dor crônica ou aguda a gente pode fazer. Eu já tratei também alguns casos de laminite. Ele ajuda bastante na dor e ele ajuda também um pouco na parte de circulação e anti-inflamatório, porque ele é um anti-inflamatório também. Então assim, tá indo, né? A coisa tá crescendo, a gente tá pensando, parte neurológica também. A gente sabe que, como ele tem toda essa parte aqui no humano, para convulsão, para Alzheimer, para Parkinson, tem um vídeo de Parkinson na internet que é sensacional. O senhor abre a porta, ele mal consegue abrir a porta, a pessoa entra e dá para ele põe na boca, 10 minutos depois ele não tá mais tremendo. Esse óleo é high THC, porque ele precisa para fazer isso. Então, a gente sabe que ele muda esse mecanismo cerebral, diferente do que a gente ouviu quando criança. Maconha queima os seus neurônios. Isso é só manipulação que a mídia fez, né? E ficou. Então a mãe falava, não chega perto de maconha, queima seus neurônios. E hoje a gente vê que ele, na verdade, ele melhora, como melhora a neuroplasticidade, ele refaz as sinapses, muitas vezes, dos neurônios, que é o que perdeu. Então, já é um outro fator que a gente sabe no humano que acontece. Então, um mundo aí que a gente vai ainda descobrir, né? Tá, vou manter um pouco mais no cavalo para perguntar da parte esportiva. Sim. Porque aí tem uma questão legal, moral e ética, mas como é para o cavalo a parte esportiva sobre a influência do canabidiol? Do canabidiol não, né? Desculpa, da cannabis. Da cannabis. Vamos lá. Quando a gente vai falar de dosagem, ainda hoje, para animais, lá fora eles estão começando já a definir tantos miligramas por quilo, mas ainda é muito superficial. As pessoas mais entendidas, mais enfronhadas, elas falam que dificilmente a gente vai ter uma dosagem miligrama por quilo muito certa, por conta de cada um ter uma quantidade de receptor. Nós temos teste genético em humano já para ver os receptores, para animal não vai ter, porque é muito difícil, muita espécie, né? Então o que a gente precisa? A gente vai entrar com uma dose baixa, que a gente fala de dosagem stepwise. Então, e vai aumentando, eu começo com 2, 3 gotas e vou aumentando depois de 2 dias, 1 gota por dia.
depois introduzo de manhã e observando. Então, todos os animais que eu estou em tratamento, que eu introduzo, enquanto a gente não estabiliza a dose, eu falo dia sim, dia não, com o proprietário, com quem monta, para a gente saber como tá, né? E a gente sempre usa a menor dose terapêutica. O que é isso? Cheguei numa resposta que eu queria, eu paro. Entendeu? Então já teve caso da gente chegar numa resposta, aumentar mais uma gota, e aí o cavaleiro falar, o cavalo tá muito mole. Que cheguei e tava muito tranquilo. Tiramos uma gota no dia seguinte já. Entendeu? Então é fácil de você fazer essa dosagem, né? Porque você vai pondo gota por gota. Muitos médicos também falam isso. Começa, então a gente faz uma tabelinha dia a dia para a pessoa ir botando as observações, né? Porque é a maneira mais fácil e mais segura de você fazer isso. Então lá fora eles têm muito receio ainda do uso do THC para os cavalos. Eles falam, só em hospital. Dessa maneira a gente não tem um risco, porque uma gota não vai fazer. Se hoje teu cavalo cambilhou, fez tudo normal, uma gota a mais que eu vou aumentar nesse dia, ele não vai cair de maneira alguma. No dia seguinte pode ser que ele esteja um pouco mais tranquilo, a gente já tira. Então é essa dose que a gente vai aumentando passo a passo, e eu acho que vão anos assim até a gente ter pesquisas mais específicas. Mas você vê vários remédios, várias medicações, pré-anestésico que a gente usa, ou mesmo remédio ansiolítico, né, para a parte humana. A dosagem é muito ampla, às vezes é de 0,5 a 5 miligramas, então você vê que é uma escala muito ampla. Como é que eu vou fazer? O médico normalmente chuta uma dessas, né? A cannabis a gente começa na mais baixa e vai aumentando devagarzinho, então nunca tive problema. E performance? Não muda a performance, muito pelo contrário. Tem alguns cavalos que eles me relatam, nossa, ele ficou muito mais focado. Então essa é uma. A gente já tem lá fora testes de uso da cannabis no pós-trabalho, pós-treino. Com os cavalos de polo, a gente não tem doping. Então tem vários estudos na Argentina e no Uruguai com cavalo de polo. E eu já tratei ele, porque como eu trabalhei muito tempo com cavalo de polo, meu marido ainda tem bastante cliente, a gente tem uma égua lá, não ia. Ela entrava, ela enlouquecia dentro do campo, não conseguia jogar, saía. Nós começamos a tratar com cannabis, ela ganhou a melhor égua do ano, que foi o primeiro ano que eu pus cannabis para os cavalos, que foi nos cavalos de polo. Segundo ano, mesma coisa. Então, aí a pergunta que é isso. Então, estamos falando de doping. Sim, agora... Estamos falando de aumento de performance. Vamos eu vi até um vídeo que você postou, que você falou que na FEI saiu da lista proibida para medicamento controlado. Qual que é a diferença disso? Como que tá isso? Proibido e controlado, a diferença é o tempo de suspensão. Nenhum dos dois pode usar. Os dois são proibidos, tá? Mas o banido, a suspensão é muito grande, eu não sei lá mais quanto é, que ficou THC. O CBD tá no controlado. CBD pode ser que eles liberem pra frente, eu não sei. Tem muitas associações de esporte humano que já liberaram o uso pros atletas. Porque ele é muito bom no recovery. Então é isso, um dos trabalhos que foi feito com o cavalo de polo. Eles chegavam do jogo e davam para todos os cavalos. Eles percebiam que o recovery era muito melhor. Então, a gente sabe que quando não tem antidoping, tem muita gente que faz a prova e dá uma fenil depois. Muito, a gente sabe disso. Então, ao invés de você dar uma fenil, você vai dar 10 gotas da cannabis. Entendeu? E esse recovery é excelente. E em atleta também eles fazem isso. Então, o pessoal de triatlon usa muito. E tem um Instagram que chama Atleta Cannabis. Atleta canábico, acho que é o atleta. Depois eu te mando, é do Peu. Ele, já fiz também bate-papo com ele. Ele usa muito, ele é triatleta, ele usa. Então tem as dosagens que você usa para preparar, as dosagens que você pode usar na prova, porque eles podem. Nós ainda não podemos usar, porque ele é doping, tanto THC quanto CBD. Né? E qual é a janela disso? Então a janela a gente não tem um trabalho muito bem escrito sobre isso. Eu normalmente faço uma janela por precaução de 15 dias. É bastante? É bastante se pensar que a gente tem prova quase todo final de semana. Então é uma janela grande, né? Mas assim, uma semana seria suficiente. E aí, da sua experiência, o efeito, ele que é isso, né? Quando a gente está falando de questões comportamentais,
Nem vou botar dentro da pista, vou colocar fora da pista. Fora da pista. O cavalo tem aerofagia. Ele tá fazendo tratamento com canabidiol. Canabidiol, se bem que canabidiol. Não tem problema, porque assim, é o que ficou na cabeça de todo mundo. Tudo bem, faz tratamento com cannabis aí, parou de engolir ar, estamos ótimo. Depois de 15 dias ele volta? Então, tem alguns poréns nisso. Já tratei cavalo de mais idade. Foi o primeiro que eu observei que parou de engolir, porque eu ia lá para fazer controle de dor dele. Fui chamada para fazer controle de dor com o cannabis. E fazer a fisioterapia. Aí eu comecei a observar, ele engolia, ele abrava, mordia. Nossa, cavalo, acontecendo, né? E eu perguntava, tá montando, tá tudo igual? Não, voltou a trabalhar. Bom, um dia eu cheguei lá, o cavalo começou a querer me morder. E engolir. Eu liguei pra menina e falei, você parou? Ah, parei, já faz um mês. Então, assim, era um cavalo de 14 anos. Então, ele teve esse comportamento a vida inteira. Né? Então, ele tomou remédio por 6 meses. Então, um período curto para um animal velho, que já tinha aquilo ali, muito forte nele. Agora, já fiz também animal jovem, potro, que engolia no piquete, tá? E a gente fez o tratamento, praticamente zerou. Só que depois parou, ele não voltou, parou de dar o óleo, ele não voltou como era antes, se manteve bem mais tranquilo, só quando a proprietária chegava que daí ele ia engolir, então você vê que é um problema bem comportamental, é comportamental, mas a gente sabe que ele aprende olhando o outro também, mas esse nível de estresse, de mimo às vezes com o proprietário, e era só isso, mas ele foi vendido, a gente perdeu o contato. Então tem várias possibilidades aí, né? Então, é de indivíduo para indivíduo. Então, pode ser que a gente faça uso por 1 ano, depois a gente retire. Putz, o cavalo... Por que eu falo pelo menos 1 ano? Porque você teve 1 ano de mudar a cabeça do bichinho, entendeu? Você mudou por 1 ano toda a parte emocional dele, então ele vai ter outras vezes, ele tem um trauma, mas ele tomando aquilo, ele vai assimilando que aquilo foi diferente, porque ele tá com um novo dono, não sei nem eu. Então, tem tudo isso. Tem muitas modalidades que a gente não tem antidoping. Então você pode usar, esquece. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Os que tem antidoping, a gente ainda tá nesse impasse aí de ver como vai ficar, como que não vai ficar. Eu acho que o grande problema não é a cannabis. O grande problema são as pessoas muito mal intencionadas e fazerem um mau uso da medicação como de qualquer outra. Né? Então a gente sabe que dependendo da dosagem, ele vai ter um efeito analgésico muito grande. Né? Então as pessoas vão querer usar para isso, e não para melhorar o comportamento dele porque ele engole ar. A gente sabe que tem muita gente que tá ganhando isso para engolir ar. Ele quer ganhar na pista. Então ele não vai fazer um uso controladinho, contínuo, bonitinho para melhorar o animal. Ele vai no dia, vai lá 2 dias antes e vai dar. Entendeu? Então, por exemplo, como ele tem um fator analgésico muito bom, muita gente me pergunta, e na cólica? Muita gente em aula me pergunta isso. Eu falo, gente, cannabis não é uma medicação pra gente experimentar na cólica. Por quê? Eu preciso que tire a dor na hora. Se a gente faz uma dosagem que a gente vai aumentando gradualmente, né, não dá. Então, assim, é a coisa das ferramentas que eu falei, você tem que usar a melhor ferramenta que você tem naquele quadro. Não adianta querer devagar. Laminite? Sim, laminite eu consigo. Às vezes eu já usei várias vezes. Eu faço uma introdução mais rápida, porque muitas vezes o cavalo já está deitado, então eu não preciso ter risco, né, de botar um pouquinho mais alta essa dosagem. Eu posso botar, o cavalo está deitado, não vou ter problema. Então, por isso que é uma coisa que todo mundo começa a estudar um pouco. A gente faz uma mentoria por alguns meses, né? Eu estou com um curso que deve lançar até o meio do ano, só para equinos, porque veterinário de cavalo não gosta de fazer curso junto com o pessoal de pequenos, porque é uma coisa normalmente toda junta, que a gente faz o básico de sistema endocannabinoide, tudo junto, porque é igual. E depois faz aulas separadas. Mas como eu já sei que não vai virar, estou fazendo uma coisa só para veterinário de cavalo. Você estava falando da questão da regulamentação e dessa coisa que isso não é estudado nas universidades. Não. Só que é um processo e é um estudo não só sério como longo. Né? Você está aí falando 1 hora e dizendo técnicas e coisas muito específicas que pra gente já é praticamente outra língua. Não é só pra vocês, tá? Assim, pra 90% gente... dos médicos veterinários. Pois é. E aí a minha dúvida é, tá bom, como é que vocês vão protocolar isso para as pessoas aprenderem pro médico que pode receitar
aprender a receitar se isso não está na faculdade? Então, já temos vários cursos aí no Brasil. Uma das pautas agora para o Conselho Federal esse ano, para essa comissão que a gente está formando, é regulamentar os cursos, porque a gente sabe que também tem curso bom, tem curso meia boca. Mas temos uma premissa na legislação do médico veterinário que diz assim: o médico veterinário pode fazer qualquer técnica, qualquer coisa com os bichos. Então, por exemplo, eu já tive uma amiga que dá cursos aí e teve um problema com uma aluna que estava faltando. A menina levantou e falou assim: não preciso desse curso para fazer isso aqui. E eu estou indo embora, porque quando eu me formo, eu tenho isso como direito. Então, é muito complicado. Então, o que a gente fala, essa educação é a melhor coisa, que a gente também tem feito. A UFSC de Santa Catarina, o Eric, como ele é professor lá, ele já conseguiu uma matéria no currículo em endocannabinologia veterinária. Então, esse é o caminho para a gente daqui para frente. Quanto antes, essas faculdades, 400 e tralalá, né? A gente tem mais faculdade no Brasil do que no mundo inteiro de veterinária. Todas incluírem essa matéria na faculdade. Então, esse já é um ponto. E a gente vai tentar regulamentar um pouco esses cursos. Mas não tem como fazer, tá? Se o coleguinha ali da esquina, que acabou de se formar, nunca ouviu falar de nada, ele quiser fazer uma receita e quiser vir aí e falar, toma, e o proprietário aceitar, isso acontece com físio, gente. Eu sou aquariana, bem aquariana, eu fui, meti as caras na físio, abri, todo mundo dava risada da minha cara, comecei com aula de corrida, imagina, dava risada da minha cara. Mas abriu, hoje é o que tem, quando eu ando nas provas, eu vejo 400 meninas com o banquinho, eu falo, gente, o que eu criei, né? Às vezes eu chamo até a Solange, falo, Solange, dá uma olhada nisso. Por um lado a gente fica feliz, mas por outro a gente fica triste, porque qualidade zero. Tem muita qualidade ruim. E mesma coisa vai ser com quem for trabalhar com cannabis, entendeu? Então aqui a gente tá aí, vamos tentar fazer o melhor para que tenha qualidade, mas a gente sabe que não tem hora, o proprietário não pergunta. Então assim, tá cheio de menina fazendo, por exemplo, quilo aí, que não se formou, repetiu no curso. Quem pede currículo? Ninguém. Então assim, que é uma coisa também que já tá aí rodando, entendeu? Então, o caminho é esse, mas a gente sabe que não tem muito o que fazer. Todo medicamento você vai botar no Google, tem contraindicação, efeito colateral, um monte de coisa. Vocês já chegaram? Existe essa lista? Como é que tá essa parte também? Tem. A gente fala que a cannabis não tem efeito colateral, ela tem efeito indesejado, né? Então eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo, né? A minha cachorra, eu tinha uma Fox Terrier de pelo duro, que morreu em 2023, ela tinha pânico de chuva, pânico. Então ela ficava ofegante, aquela coisa, e eu comecei a dar cannabis para ela. Então eu fiz uma introdução, dei uma padronizada, mas ela não tomava direto, porque a chuva a gente tem. Então aí quando eu ia dar, o sistema já estava sensibilizado, eu dava lá 6 gotinhas para ela de um óleo que era 3%. Era isso, não, eram 2 gotas do óleo 3%. Enfim, um dia eu tava dando uma aula, começou a chover. Tudo bem, terminei a aula, meu marido entrou e falou, já dei o óleo da Lili. Eu falei, que óleo você deu? Aquele da sua cabeceira. Eu falei, então, mas ali tem o meu, que era 15%, e o dela, que era 6%. Eu falei, não sei, nem sabia que tinha 2, pegou, ele tinha dado o meu. Ela tomava 2 gotas, ele deu 6, então... Imagina que ele deu um óleo que era quase mais de 2 vezes a mais e 3 vezes a mais a quantidade de gota. Falei, bom, o que eu vou fazer? Observar. Entrei no quarto do meu filho, falei, Pedro, você não sabe, papai deu aí. Aí ele falou, mãe, que óleo que ele deu? Falei, ué, deu do meu, tô te falando. Eu também tinha dado, eu falei, não acredito. Do qual você deu? Ele falou, dei do meu. A sorte é que o dele era só CBD, muito pouco THC, porque ele é um pouco sensível com óleo, com THC, então o dele é outro. Aí eu falei, bom, não tem o que fazer. Peguei ela, aí e fiquei observando. Então tem uma hora que fica um pouquinho coordenado, pouco, mas fica. Mas ela tomou mais de 5 vezes a dose que ela tinha que tomar, muito mais, entendeu? E o que eu fiz?
Eu escutei, respiração bonitinha, peguei ela, pus na cama, ela dormiu, acordou depois de 2, 3, 4 horas, ótima. Então isso é um efeito indesejado. Mas com um animal de 500 quilos, a gente não quer esse efeito indesejado, né? Porque ela ficou paradinha, quieta, mas o cavalo ele pode se mexer, ele pode cair. Então, isso são efeitos indesejados. Você fala muito de dor crônica. É bom pra dor. O que são dores crônicas? Considerado dor crônica, é mais de 3 meses, na verdade, de uma dor. Tem algumas literaturas que falam que 1 mês você tendo a mesma dor já é dor crônica. Porque a gente fala no esporte do bem-estar animal, a gente já teve veterinário falando que o atleta de alta performance ele convive com a dor. Sim. A gente está falando disso? A gente está falando disso também? Está falando disso também. Então, a dor do atleta, do esporte, que todos têm, né, que isso eu falo, seria o que a gente usaria no recovery, que eu vou tirar aquela dor do esporte, de um treino forte. A dor crônica, uma artrose, uma artrite, esse tipo de coisa. Então, é muito bem-vindo para quem essa medicação? Para os velhinhos que estão soltos no pasto, tem uns que não conseguem andar. E ao invés de você ficar dando anti-inflamatório oral para ele, que destrói o estômago, muitos, você entra com a cannabis. Quanto que a gente não tem de animal velho por aí, né? Então você consegue fazer essa troca, em vez de você ficar dando fenil em pó, que muitos tomam, essas coisas, você dá a cannabis, as gotinhas e pronto. Então ele é menos agressivo, né, pro animal, pra gente, porque a gente também é animal, né, do que essas medicações. Você acha que a gente vive um rebanho, falando dos cavalos, mais estressados? Universo hípico, universo das hípicas, porque também você falou muito do bem-estar e da questão de comportamental, né? Que é isso, do urso é estresse. Então eu vou te falar assim, a gente vive bem e quanto mais a gente viaja, mais estressados. Tem um trabalho que tem o Thiago da USP está fazendo em Curitiba, junto, que é a respeito daquele trabalho do sono e de mudança, a gente até está tentando fazer alguma coisa. Eles já conseguiram ver que o cavalo, se você mudar ele de cocheira no mesmo pavilhão, ele leva quase 1 semana para se acostumar. Isso vai gerar um estresse. Agora você imagina você ficar indo para a prova. Você já deve ter visto o cavalo que vai para a prova, não come, não deita, emagrece. O que é isso? Estresse. Isso é estresse. Mas você já tem alguns anos de carreira. Você acha que tem melhorado o olhar para essa questão do bem-estar animal? Porque a gente tem trazido mais gente aqui, cada vez mais falando de piquete, de exterior, de tirar da baia. Você acha que tem melhorado essa parte do manejo? Não. Eu sou muito honesta, né? Como toda aquariana, né? Assim, não sei se é... Meu marido às vezes fala que é sincericídio. Mas eu vou falar o que eu vejo. Eu acho que por um lado melhorou. As pessoas estão tentando cuidar melhor mesmo dos cavalos. Os proprietários estão cuidando. Você vê porque a parte que eu faço cresceu tanto. Por quê? Porque é um bem-estar, é uma melhora para o cavalo. Tá? Então, esse lado eu acho que é muito ok. Mas eu ainda vejo um lado que tem que melhorar muito. Então, assim, não adianta você tirar ele só da cocheira aqui e solta num piquetinho de areia só para rolar. Já ajuda, mas a gente precisa, às vezes, outras coisas também. E não só, o proprietário acho que está mais já consciente disso. Eu acho que, e eu gostaria que, assim, os profissionais também, que eu sei que já está melhorando, mas que melhorassem cada vez mais isso, entendeu? Entender que às vezes o que você faz pode ser excessivo, que ao invés de melhorar, ele pode piorar o seu animal. É a mesma coisa, a mesma frase, né, que a gente fala, a droga, o veneno e o remédio, ele é o mesmo, o que muda é a dosagem. Então, num trabalho, num treino, às vezes também é isso. Entra em exaustão por causa de achar que quanto mais é melhor. Tem que ter mais feeling com cada cavalo, cada indivíduo é um indivíduo diferente e a gente não devia massificar isso. Kátia, aí nesse preconceito todo que você citou lá no início, você enfrenta mais preconceito com quem? Com os outros veterinários ou com os proprietários mais? Ou é generalizado? Como é que tem sido essa aceitação agora que é coisa científica e comprovada?
Eu acho que no primeiro momento foi com os clínicos, né? Mas que eu já conheço, eu brinco, eu falo, eu tenho clínico de equino na minha casa, então assim, eu sei como é que é. Eu sou veterinária velha, clínico de cavalo sempre foi chato, então eles são chatos. Eu conheço um ou dois que não é chato, os mais jovens também, mas dos antigos. Então, o que é? É você explicar, é você educar. Vai lá, posso conversar com você? É o seguinte, estou trabalhando assim, 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 mas já começa assim, né? Eles vão fazendo as fisionomias. Mas depois que você explica, foi indo. Então, foi indo passo a passo. E com o crescimento do humano, começaram a chegar pessoas para os veterinários já e falar: putz, será que não seria bom? Meu tio, minha mãe, meu avô, eu tô tomando, será que não seria bom para um cavalo? Para um cachorro, então, nem se fala, gente. Os clínicos de cachorro estão correndo atrás o tempo todo. Por quê? Mesmo quem não queria. Porque hoje bate na tua clínica pelo menos um paciente por dia falando: doutor, será que não é bom dar para o meu cachorro? Minha vizinha toma, meu fulano toma. Mas também tem uma grande coisa que é os famosos doutores de Instagram, né? Porque é isso que você recebe de comunicação. Todo mundo hoje em dia, a automedicação é um problema seríssimo na nossa sociedade. Porque todo mundo hoje em dia tem TDAH, porque qualquer pessoa que você precisa perguntar e se fizer um checklist de TDAH, todo mundo gabarita quase tudo. Então todo mundo está se automedicando e se diagnosticando muita coisa. Diagnosticando muito. Como eu sou o próprio, eu sou rei de ligar no veterinário e falar: oi, conversei com não sei quem, você não acha que isso aqui pode funcionar? Para o meu veterinário, para o Léo, para o meu treinador, eu faço muito isso, porque eu sou uma pessoa curiosa, vivo vendo novidade e falo: e se? Mas eu acho que assim, esse questionamento vindo do proprietário para o clínico ou para quem já está trabalhando é muito bom. Eu acho que é muito bom. O ruim é você chegar e já medicar, como a gente sabe que tem o pessoal por aí. Agora, você se informar do que está acontecendo, isso instiga o profissional a ir estudar, entendeu? Isso instiga o profissional a estudar, porque senão ele ficava parado no caminho e não ia estudar. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja mais para trás ainda, que é: por que você acha que tem tanto preconceito? Por quê? Vamos lá. Eu vou só fazer uma historinha aqui para vocês. O preconceito surgiu junto com o preconceito racial. Muito, principalmente no Brasil. Por quê? Quando os negros vieram para o Brasil, eles trouxeram algumas plantas de cannabis, né? E começaram a plantar. Era o que diminuía o sofrimento deles. Gente, assim, não vamos, né, tampar só com a peneira, eu não sou ativista, mas era. E começou a incomodar as pessoas. Os caras eram sofridos, e aí o feitor ia lá e viu o cara na roda de capoeira, né, se divertindo. Então eles começaram a querer entender, e aí eles puseram a culpa onde? Na maconha. Vamos tirar a maconha deles, né, que aí a coisa não vai ser assim. Eles vão se aquietar, porque é briga. E lá fora teve muito junto com o movimento hippie também, se você for ver, porque era um movimento de liberdade. E a maneira deles manipularem essas pessoas era o quê? Proibindo. Então, foi o tempo também de LSD, que foi quando era pesquisa, né? E aí foi tudo proibido. Agora a gente sabe que estão várias pesquisas aí com psicodélicos com humano sensacionais. E foi a proibição da maconha. Então, assim, é um contexto muito grande. E aí, indústria farmacêutica também, porque se você for ver lá, a gente tem frascos. Eu tenho pós-medicina tradicional chinesa. Tem frasco chinês para timpanismo de vaca e cólica de cavalo. Frasco de remédio. Então, tem vários. Então, lá atrás a gente tem. Então, era usado, entendeu? Era usado. É que aí é barato, eu posso plantar aqui. Por que tá essa luta que tem os ativistas que querem que libere o plantio? Porque não tem dinheiro plantar. Hoje a gente tem, eu acho que mais de 3.000 HCs, habeas corpus, que paciente entrou com pedido para plantar e fazer o remédio porque não tem dinheiro para comprar. Né? A gente sabe que hoje tem HC coletivo e tudo mais. Então, eles querem que libere, mas quanto que essa indústria farmacêutica vai perder com isso? Primeiro eles começaram a negar, falar que não funcionava para nada. Agora eles já viram que a coisa funciona. A Pfizer comprou uma empresa, eu acho que foi ano passado, e pagou 70 bilhões de dólares. É assim uma coisa. Por que ele comprou um laboratório que já está produzindo cannabis? Porque ele acha que não funciona? Ele vai quebrar? Não. Então,
é daí que vem o preconceito. Então eu sempre falo, e ainda a gente tem. Se eu for parada no aeroporto com um potinho, ou na rua, com um pouco de flor de cannabis, eu vou conversar com o guarda e eu vou embora. Antes mesmo dessa lei de 40 gramas. Se fosse um negro, de baixa escolaridade, né, e pobre, ele ia pra cana. Então, assim, de novo, não sou ativista, nada disso, mas a gente também não pode ser cego, né, e saber porque tem essas diferenças. Eu entendi. E aí tem uma questão que é o que se falava muito lá atrás, que era a porta de entrada de outras drogas. Isso, muito interessante. E o vício? Então vamos lá. Hoje a gente tem pesquisas super modernas de uso de cannabis como porta de saída de drogas pesadas, de dependentes químicos, de crack, de cocaína e de opioides. A maior epidemia dos Estados Unidos do ano passado, o maior número de mortalidades foi por vício de opioides. Fentanil, metanfetamina também. E hoje eles estão usando muito a cannabis. Eu conheço psiquiatra que fala para um dependente químico de cocaína, nunca mais coloque bebida alcoólica na boca. Se você tomar álcool, você vai ter vontade de usar cocaína. Mas você pode fumar maconha. Você pode fumar X por dia. E, ok, a pessoa saiu. Porque assim, o dano de uma pessoa que fuma, sei lá, eu não sei em gramas para te falar, mas 1-2 vezes por dia maconha, é inexistente, de verdade. Isso a gente não considera, nos Estados Unidos os médicos não consideram isso como dependente. Por quê? Que horas a pessoa fuma? Primeira pergunta que ele faz pro cara, quando chega no consultório, que horas você fuma? Fumo de manhã, porque eu sou muito ansioso para ir pro trabalho, e eu fumo quando eu chego em casa para dormir. O que é isso? Isso é terapêutico, ele não sabe que é terapêutico. Mas isso a gente considera, e os médicos hoje consideram uso terapêutico. Ele não toma o Rivotril para dormir, que é outra epidemia. Nós estamos também numa epidemia de Rivotril. Né? Qualquer coisa, o médico fala, toma Rivotril, toma Rivotril. Ao invés de ele tomar o Rivotril para dormir, ele vai lá e fuma o baseadinho dele. Né? E de manhã, ao invés de ele tomar o ansiolítico dele, ele fuma o baseadinho dele. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. Eu falo muito de humano e faço os comparativos, eu sempre fiz desde da físio. Mas aqui, como eu ando muito com médico, né, eu acabei me envolvendo muito com os médicos, eu acabei entendendo e vendo. Eu tenho uma grande amiga que é psicóloga de Minas, ela trabalha com a cannabis para tirar os adictos, né, os dependentes químicos, com cannabis. Ela fala, eu já faço isso, agora o pessoal tá vendo isso. Então, até os 16 anos, a gente fala que realmente não é para o adolescente, se ele não for necessário remédio, nada, entrar muito em contato com o THC. Porque outra coisa que falava, o THC desenvolve esquizofrenia. Não, isso já caiu por terra abaixo. Não existe isso. Quem tem tendência a ter esquizofrenia vai ter mesmo sem o THC. O que às vezes acontece, o THC acelera esse processo. Mas a pessoa já tem aquilo, entendeu? Ela já tem aquilo. Então, essas são as nuances. Mas, pelos interesses econômicos de farmácia, cigarro e tudo mais, eles conseguem bater e ficam batendo na tecla. Maconha é porta de entrada, maconha é porta de entrada. E a gente sabe que não é. Que não é. Kátia, eu acho que eu vou, talvez seja a última pergunta, não sei se você tem mais alguma coisa, mas pra gente finalizar, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você até fez pra gente mais cedo, que tá bom. É a porta de entrada das drogas. Maconha é droga. O que é droga? Essa pergunta eu faço sempre quando eu vou dar aula, porque eu tenho um projeto que está meio parado, mas chama Maconha na Universidade. Então eu sigo olhando pelas universidades, dando aula para esclarecer um pouco o preconceito. Primeira pergunta que eu faço, eu entro na sala com jovens, às vezes os professores, reitores, eu falo, o que é droga para vocês? Todo mundo assusta, né? E fica sem saber o que me responder. E daí eu começo. O álcool é droga, mas é uma droga lícita,
né? E tudo que tem na farmácia é droga. Então, Rivotril, o Zolpidem, todos os opioides. Tem gente que toma 6, 7 remédios por dia para controlar uma ansiedade ou para alguma outra coisa. E é o que eu falei, se você entrar na internet hoje, você consegue comprar sem receita, sem um médico, sem nada. Você consegue no planeta todo, não é só no Brasil. Lugares mais fáceis, mais difíceis. Então, a droga é um contexto muito amplo. Então, para mim, quando eu brinco, eu falo, o pessoal começa a falar, não mexam com a minha plantinha. Minha plantinha é muito mais inofensiva, por exemplo, do que um Zolpidem. Né? Eu outro dia eu li alguma coisa, não sei se é verdade, tá? Mas que na Inglaterra eles tinham liberado, nos campos, por causa das brigas no campo de futebol, liberado o cannabis, porque lá é super restrito também, e proibiram bebida alcoólica. Entendeu? Então, assim, por quê? Você vai num show do Nat Roots. Tá todo mundo lá fumando baseadinho dele, cada um no seu canto. Não tem briga. Agora, se você for um outro lugar onde você vai ter drogas diferentes, né, mais estimulantes, você vai ver que a coisa não é bem assim. Então, é a mesma coisa, não adianta, eu não cheiro cocaína, gente, não é cocaína. Mas ele vai numa festa e toma 5 comprimidos de Venvance. Então, droga, isso é droga pesada, é um derivado de anfetamina, né? Então, são esses parâmetros que a gente precisa, que isso é um preconceito, a gente precisa ir tirando isso um pouco da cabeça das pessoas. Então, eu acho que essa frase é muito boa. O que é droga para você? Tem gente que fala que até o açúcar é droga, né? Que é altamente viciante. Eu não vivo sem açúcar. Nossa. Kátia, uma super aula, muito obrigada. Imagina. Quem quiser saber mais, como que te acha, como que te procura aí? Eu vou deixar meu telefone com todo mundo, 19 981 31 0123. E aí, se quiser, eu tenho 2 redes sociais. Uma é o K Ferraro, K com K, Ferraro, que era a minha pessoal, eu abri hoje, só falo de cannabis lá. E a outra que é a Equine Care, que é de fisioterapia, mas que às vezes eu dou umas coisas, jogo lá também um pouco, porque ainda esses dias me falaram, você precisa pôr lá, porque o pessoal de lá não vai pra lá, eles precisam saber os benefícios, então eu também vou começar a colocar nas 2 agora. Kátia, uma dúvida que acho que as pessoas podem ter. Nosso esporte é um esporte caro e a gente tem custo com várias coisinhas ao longo do mês. Quanto custa, em média, um tratamento com cannabis para os cavalos? Vamos lá. Em média, hoje, um vidro de 30 ml está em torno de 480, 500 reais, um vidro de 30 ml, de uma concentração que a gente usa para os cavalos. Porque, depende da concentração, também muda o preço, porque menos concentrado tem menos princípio ativo, né? Uma lógica. Então, um vidro de 30 ml normalmente dá para um mês. Então, seria em torno, 450, 500 reais por mês, que seria essa medicação. A tendência, esse ano, é baixar muito o custo disso, tá? Porque conforme começa a produzir. Lá fora, a gente tem não só o óleo, a gente tem pellets pronto, que está lá para o cavalo, você põe tantos por dia, que é só para ele ficar um pouco mais tranquilo. A gente tem ração já, para cachorro, para cavalo, já com adição de CBD. A gente tem vários tipos de pomada para dor, com gel. Na Argentina tem essas pomadas, não veterinária humana, você compra na farmácia, né? Então, assim, é também uma linha muito grande disso. Então, eu falei só, por exemplo, do preço do frasco. Lá fora, você vai comprar muito mais barato. Se for para os Estados Unidos, você vai achar tudo muito mais barato, né? Que também não é só isso, né? Então, mas em média, eu acho que gastaria de 400 a 500 reais. Depende do tamanho do cavalo. Nossa. Kátia, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa. Olha, eu tô assim, aberta. Quem precisar, quem quiser tirar dúvida, meu telefone tá aí. Me manda um oi no WhatsApp, fala que ouviu e que queria conversar. Eu vim pra cá conversando com uma menina que tá começando um trabalho. Então, assim, eu tenho tentado realmente assessorar esse pessoal que tá tentando fazer trabalho, fazer a ligação, às vezes querem fazer alguma coisa e não tenho remédio para produzir, eu tenho contato com as empresas, então fazer essa ponte toda para fazer a coisa andar de verdade. Então eu agradeço muito a vocês. Ótimo, Kátia, brigadão e gente, até o próximo podcast.
O Clackcast é uma produção livre da 2Clack. Esse episódio teve apresentação por João Marcum, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.